pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matemática Básica 2, né? Vamos começar aí o curso de Matemática Básica 2. Continuação aí do curso de Matemática Básica 1. Aula 1, pessoal. Partiu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então vamos recordar, porque recordar é viver, né? Então vamos recordar aí o conceito de derivada, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes, principalmente na definição que envolve o conceito de limite, tá? Porque vocês já viram isso lá na Matemática Básica 1, tá? Então vamos revisar aí a ideia mais prática, digamos assim, do conceito de derivada, tá? Então, qual é a motivação que nós temos, né, para iniciar os nossos estudos em derivada? Então tá aí, ó. Tá aí na tela, é um problema que a gente tem para resolver e a derivada vai ajudar. Então, o que a gente tem? A gente tem uma função, tá? A gente tem um ponto do domínio dessa função, a gente fixa um ponto do domínio dessa função. E aí tem o seguinte problema: determinar a equação da reta R tangente ao gráfico dessa função no ponto AF de A. Bom, então, para ficar mais claro aí o que significa esse problema, tá aí na telinha para você, tá? Dá uma olhadinha aí, você tá vendo. Então, essa curva em azul aí está representando, né, um esboço do gráfico da função f, como você tá vendo aí, acompanha meu mouse. Quando a gente fixa, né, o A no domínio da função, então, na verdade, eu estou fixando um ponto do gráfico da minha função, no caso aí a gente está chamando de ponto P, tá? Abscissa A e ordenada F de A. Então, esse é o ponto que eu estou fixando aí no gráfico da minha função. No momento que eu fixo a abscissa A no domínio, né, da minha função. E qual é o nosso problema, então, né? Determinar a equação dessa reta R que você está vendo aí. Essa reta R aí, ela é uma reta tangente ao gráfico da função no ponto AF de A. Vamos lembrar então, pessoal, né, como é que a gente determina a equação de uma reta, né? Quais são as ferramentas que a gente precisa aí ter para encontrar a equação de uma reta. Então, só recordando, né, me acompanha aqui para você lembrar. Então, você tem duas opções, né? Ou você sabe dois pontos da reta, você conhece dois pontos da reta, e não é esse o nosso caso, tá? Porque a nossa reta R aí, você observa que a gente só conhece o ponto P, só conhecemos o ponto P, então a gente não conhece dois pontos, só conhece um. Ou a gente conhece um ponto da reta, né? E o coeficiente angular dessa reta. Então, poxa, Cris, mas o que é mesmo o coeficiente angular? O coeficiente angular de uma reta é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, aqui nesse caso aqui, acompanha meu mouse aí, você está vendo que essa reta aqui tem um ângulo aqui com o eixo X, que a gente não faz ideia de que ângulo é. Então, se a gente souber qual é a tangente desse ângulo, como a gente já conhece o ponto P, a gente tem condições de determinar a equação dessa reta, tá? Bom, então, quando a gente conhece um ponto e o coeficiente angular de uma reta, né? Então tá aí para você na telinha, ó, lembra como é que a gente determina a equação da reta. Fica molinho, porque se eu conheço o ponto, nesse nosso caso aí o ponto é AF de A, né? Tá aí, ó. Coeficiente angular dessa reta eu vou chamar de M índice R, tá? Então como é que a gente escreve a equação da reta, né? Então tá aí, ó, Y igual a F de A mais MR X menos A. Lembrando, né, que X e Y aí são as variáveis, porque você tá diante de uma equação. E, na verdade, os números, né, que você vai colocar nessa equação aí são A, F de A e MR, né? O A e o F de A a gente conhece, porque fazem parte do ponto P e a gente conhece o ponto P. Então, o único problema aí, na verdade, é esse coeficiente angular, tá? Mas o que a gente aprendeu, né, lá na Matemática Básica 1? Que o coeficiente angular dessa reta é exatamente a derivada da minha função em A. Ah, lembrou? Aí a definição, ó. Então, quem é a derivada de f em A? Lembrando, a notação f' de A é o coeficiente angular dessa reta, é o nosso MR.
tá? É claro, né, que vocês viram como é que você chega, como é que você conclui isso, né? Como é que você consegue enxergar essa definição? A gente viu lá no curso de Matemática Básica 1, né? Então, aqui no curso de Matemática Básica 2, nós estamos recordando, tá? Então, está aí, ó. O que é a derivada? É o coeficiente angular dessa reta. Então, o nosso problema está resolvido. Olha que alegria, olha que felicidade. Se o nosso problema está resolvido, tá aí a solução dele, né? A gente conhece o ponto A, f de A. A gente conhece o coeficiente angular dessa reta porque é a derivada de f em A e, consequentemente, a gente tem a solução do problema. Quem é a solução do problema? É a equação da reta R, que está na tela aí para você. Então, a gente conhece A, f de A e f' de A, né? Porque f' de A é a nossa derivada, tá? Então, essa é a motivação inicial aí que nós temos, né? Para dar início ao estudo do conceito de derivada, tá bom? É a gente determinar a equação dessa reta. Poxa, Cris, mas por que isso? A gente vai ver, né, ao longo do curso, muitas aplicações da derivada que resultam, né, dessa solução aí. O fato de você saber calcular a equação dessa reta tangente num ponto específico aí do gráfico da função, né, implica em diversas aplicações, né, ficou um negócio meio esquisito, mas é isso mesmo, é aplicações da derivada aí, tá bom? Bom, pessoal, então o que a gente vai recordar agora, né? Agora nós vamos recordar as propriedades de derivada, né? Como é que a gente faz para calcular a derivada usando as propriedades, né? As propriedades que nos ajudam muito, né? Então, vamos começar aí, vamos lembrar aí da derivada da função constante, né? Derivada da função, pô, sempre que você tem uma função constante, olha que maravilha, a derivada é zero, independente do ponto que você escolha. Tá vendo aí, ó? Se a função é constante, a derivada é sempre zero, tá? Bom, aí você pensa assim, pô, legal, mas qual a ideia que tá por trás disso, nessa direção geométrica que nós acabamos de falar? Bom, o que acontece é o seguinte, pessoal, ó. Dá uma olhadinha aí na tela para você ver. Então, estamos diante de uma função constante, né, do gráfico de uma função constante aí. Nesse caso, né, eu peguei o c, né, positivo, certo? A ideia no caso em que o c negativo é a mesma, tá, pessoal? Então, o que acontece aí? Então, quando você tem uma função constante, independente do ponto que você escolha, né? Olha o gráfico da função, sobre o gráfico da função aí, independente do ponto que você escolha, a derivada, né, da abscissa desse ponto é sempre zero. Então, foi isso que a propriedade nos disse, né? Se a função é constante, a derivada é zero. Então, independente do ponto que você escolha sobre o gráfico da função, a derivada no ponto, ou seja, a derivada, né, pessoal? Só lembrando, a gente sempre calcula a derivada na abscissa do ponto, tá? Então, quando eu falo a derivada no ponto, você não esquece que a derivada está sendo calculada na abscissa do ponto, tá? Então, a derivada, né, na abscissa dos pontos aí, ela é zero, tá? Então, como é que você observa isso geometricamente? Você observa o seguinte: a reta tangente ao gráfico dessa função, em qualquer um dos pontos que você está vendo aí, ó, dá uma olhadinha na tela aí, ó, A, B ou C, é a própria reta, tá, do gráfico da função. Então, todo mundo aí, todos os pontos aí, tanto A como B como C, tem a mesma reta tangente. Bom, primeiro, se eles têm a mesma reta tangente, né, eles têm o mesmo coeficiente angular, ok? Bom, mas essa reta tangente aí, ela é paralela ao eixo X, ó. Essa aí a gente consegue observar. Se essa reta é paralela ao eixo X, o ângulo que ela faz com o eixo X é zero. E a tangente de zero qual é? Tangente de zero é zero. Então, o coeficiente angular dessa reta aí é zero. Ok? Então, a derivada, como a derivada é o coeficiente angular, né, da reta tangente, então a derivada em qualquer ponto aí, ela é zero. Por quê? Porque o coeficiente angular é sempre zero. A reta tangente, independente desses pontos aí, do ponto que você escolha aí, A, B ou C, ok? Você tem a mesma reta tangente. Então, a derivada é sempre zero. Tá legal? Tá? Eu espero que tenha ficado claro aí a ideia. Tá? É uma ideia bem simples, ok? Como é que a gente... Bom, essa é a ideia geométrica que nós estávamos conversando, né?
Bom, voltando, né, para as propriedades, então você está vendo aí na tela vários exemplos. Você tem diversas funções constantes aí, ó, menos 4, 5, menos raiz quadrada de 2, 100, 0, tá? Eu chamei todo mundo de f de x, tá? Para ficar mais fácil, ficar mais prático aí para a gente digitar, fazer o trabalho, escrever o trabalho aí, mas você observa que são funções constantes diferentes, tá? A derivada delas, né, independente do ponto, é 0. Né? Todo mundo aí tem derivada zero porque todas as funções são constantes, tá bom? Então, essa é a ideia da função constante. Por que a derivada de uma função constante é zero? Porque nesse caso, né, a reta tangente é o próprio gráfico da função, é paralela ao eixo x, então a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x, tangente de zero, né, é zero. Então, a derivada em todos os pontos aí é zero, ok? Tudo bem? Bom, pessoal, agora vamos então para a próxima propriedade, né? Então, observa aí na tela, quando você tem uma função do primeiro grau, né? Então, aí da forma mx mais b, então quem é a derivada, né, dessa função em qualquer ponto aí, né? Na abscissa de qualquer ponto, como a gente estava falando, é o próprio m. Por que, Cris? Porque quando você escreve a função do primeiro grau na forma mx mais b, vamos lembrar, né, o coeficiente angular, né, da reta que representa o gráfico dessa função é m. Então, a derivada, como a derivada é o coeficiente angular, a derivada aí é m em qualquer ponto, tá? Então, vamos só olhar aqui, né, geometricamente, né, sempre fazendo esse paralelo aí, né, na nossa conversa aí. Então, observa aí, por exemplo, eu peguei aí uma função da forma mx mais b, estou considerando m positivo. Então, a gente sabe que nesse caso, né, a reta que representa o gráfico dessa função é crescente. Então, tá aí, ó. Você está vendo aí o gráfico da função, né, mx mais b com m positivo. Então, mais uma vez, o que a gente observa? Que independente do ponto que você escolha sobre o gráfico dessa função, a reta tangente é a mesma. E é exatamente a reta que representa o gráfico dessa função. Então, todo mundo vai ter a mesma derivada, porque a reta tangente em todos os pontos é a mesma, ok? Bom, mas quem será essa derivada? A derivada é o coeficiente angular da reta, ok? Da reta tangente, que aqui é essa reta que vocês estão vendo aí. Então, o coeficiente angular aqui é m. Então, o que acontece? A derivada em todos os pontos, né, em todas as abscissas desses pontos aí, é exatamente igual a m, como vocês estão vendo aí. Então, a derivada em a é m, a derivada em b é m, a derivada em 0 é m, tá? Lembrando que 0 aí, né, é a abscissa do nosso ponto C, tá ok? Então, só para ficar bem claro aí, esse paralelo que nós estamos fazendo aí, né, do conceito, né, com a parte geométrica, né, da derivada, tá bom, gente? Então, tá aí. É claro que nesse caso aí, o m é positivo, a reta é crescente, né? Se eu escolhesse o m negativo, eu teria a mesma, as derivadas seriam iguais a m, só que agora a sua reta seria decrescente, tá bom? Então, essa aí é a ideia, né, geométrica que a gente está conversando. Então, aqui voltando para a regra, né? Então, você observa aí que você tem 4 funções do primeiro grau: x menos 4, 5 menos x, 3x menos 1 e 1 menos 5x. E o que você observa? Quem é a derivada? A derivada é o camarada que acompanha o x, então, que é o coeficiente angular. Então, a derivada da primeira função é 1, da segunda função aí é menos 1, da terceira é 3 e da quarta é menos 5. Tá? Então, você está vendo aí as derivadas aí das funções do primeiro grau, que são exatamente aí o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular é sempre o camarada que acompanha o x, tá? Então, é claro que no primeiro caso e no terceiro caso aqui, x menos 4 e 3x menos 1, você tem retas crescentes, é por isso que a derivada é positiva, né? Olha, 1 e 3. Tá? Derivada é a mesma coisa que coeficiente angular da reta tangente. Então, se o coeficiente angular é positivo, as retas tangentes são crescentes. É exatamente isso. Então, as retas tangentes aqui coincidem, né, com o gráfico da função. Então, 5 menos x e 1 menos 5x são retas decrescentes, por isso que a derivada é negativa. Derivada é a mesma coisa que coeficiente angular. E a gente sabe, coeficiente angular negativo representa a reta decrescente, tá bom? Vamos agora para mais uma propriedade, pessoal. Aí, ó,
Como é que você deriva uma potência, né? X elevado à potência n. Então, lembrando aí da propriedade, você joga o n para frente, no lugar do n você tira 1, tá? Então, aí ó, f' de x é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, a potência cai, digamos assim, e perde 1, né? Vai lá para frente e perde 1. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, com carinho, né? Com muito carinho na função x ao quadrado. Então, qual é a derivada, então, de x ao quadrado? A potência aqui é 2, acompanha meu mouse. Então, de acordo com a minha regra, o que acontece? O 2 vai lá para frente e no lugar do 2 você tira 1. Então, por isso que a derivada de x ao quadrado é 2x, certo? Beleza? Dá uma olhadinha aí, tá? Você tá usando a regra da potência, na derivada da potência, né? Então, a primeira coisa que a gente observa aí, tá? A primeira coisa, comparando com o que a gente já tinha, é o seguinte: quando a gente estava com uma função constante, a derivada era 0, independente do x que você escolhesse. Quando a gente estava com uma função do primeiro grau, a derivada era m, independente do x que você escolhesse. Agora vamos dar uma espiadinha na derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Caramba! O que isso significa geometricamente? Observa o seguinte, ó. Agora a sua derivada, o sinal principalmente, vai depender do x, ó. Antes, ou era 0, no caso da função constante, ou era o m, né? Então, se o m era positivo, a derivada era o m positivo para todo mundo. Se o m era negativo, a derivada era o m negativo para todo mundo. Agora, dá uma olhadinha aí na tela. Agora, a derivada é 2x. Então, por exemplo, se o x que eu calculo aqui é positivo, a derivada, que é 2 vezes x, será positiva. Se o x que eu calculo a derivada aqui é negativo, a derivada aqui, né, ela vai ser negativa, porque é 2x. E se o x for 0, a derivada aqui vai ser 0. Caramba, Cris, agora a derivada começa a mudar. A derivada não é mais um mesmo número para todos os pontos. O que significa isso? Significa o seguinte: se você tem derivadas diferentes, dependendo do ponto onde você está calculando, você tem automaticamente retas tangentes diferentes. Porque o que é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente. Se você tem derivadas diferentes, você tem coeficientes angulares diferentes. Bom, se você tem coeficientes angulares diferentes, eles têm que corresponder a retas diferentes, ok? Então, as retas tangentes aqui, agora, você não tem uma única reta tangente para todo mundo, como acontecia na função constante ou na função do primeiro grau. Vamos dar uma olhadinha para ficar mais claro, dá uma olhadinha na tela aí, ó. Então, olha aí, ó, esse roxinho, essa curva em roxinho aí é a nossa função, o gráfico da nossa função x ao quadrado, ó, tá vendo? Acompanha meu mouse aí, tá? Então, eu escolhi 3 pontos aí, novamente, A, B e C, tá? A abscissa do ponto A é o Azinho, a abscissa do ponto B é o Bzinho, a abscissa do C continua sendo 0 aí, que tá, nesse caso aí eu peguei a origem, tá bom? Então, observa o seguinte, ó, quando você calcula, tá, a derivada no ponto A, ou seja, calcula a derivada na abscissa A, você tem uma derivada positiva. Por quê? Porque esse Azinho aqui, essa abscissa A, ela é positiva. E a derivada a gente sabe que é 2x, no caso aqui, 2A. Então, se a derivada é 2A e A é positivo, a derivada em A é positiva. Ok? Agora, dá uma olhadinha na reta tangente ao gráfico dessa função no ponto A. A reta tangente, ela é crescente. Lógico que ela tem que ser crescente, porque o coeficiente angular dela, que é a derivada, é positivo. Muito legal, né? Agora, dá uma olhadinha no ponto B. A abscissa do meu ponto B, que eu chamei de Bzinho, observa, esse Bzinho ele é negativo. Olha onde é que ele está aí. Olha a posição desse Bzinho aí no eixo X.
O meu azinho lá era positivo, né? Por causa da posição, ele tá à direita aí do zero. Agora, o meu Bzinho, ele é negativo. Então, se o meu Bzinho aqui ele é negativo, quando eu calculo a derivada no Bzinho, que será o quê? No x é 2x, no Bzinho é o quê? 2b. Esse 2b é negativo, porque o b é negativo. Então, a derivada em b é negativa. Tá? O que significa isso? Significa que a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto B é decrescente, como você está observando aí. Tá? Essa reta tangente decrescente eu chamei de S e a outra reta tangente crescente eu chamei de R. Então, você observa aí que no ponto A reta tangente R é crescente e a derivada é positiva. No ponto B, a reta tangente é decrescente e a derivada aí é negativa, tá? Então, essas coisas aí, elas estão... Tá todo mundo interligado aí, tá? Não é ninguém independente aí não, tá, pessoal? Todo mundo aí, derivada positiva, reta tangente, obrigatoriamente crescente. Derivada negativa, reta tangente, obrigatoriamente decrescente. Por quê? Porque derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Vocês podem me desculpar, tá? De eu ficar repetindo isso, mas eu sei que para quem tá vendo esse conceito pela primeira vez, ou quem tá revisando aqui comigo e faz muito tempo que não vê, tá? É importante, tá? Essa revisão, porque isso tem que estar na veia, pessoal, pro restante do nosso curso, tá bom? Tá? Então, o que acontece finalmente no zero? Quem é a reta tangente ao gráfico dessa função aí? É o próprio eixo x, como você observa aí. Quem é a derivada no zero? Já tínhamos falado. No x é 2x, no zero vai ser 2 vezes 0, que é 0. Então, se a derivada é 0, é porque a reta tangente aí tem que ser paralela ao eixo x, certo? Nesse caso aqui, a reta tangente, nesse ponto, é o próprio eixo x, ok? Então, essa é a ideia que você tem que ter aí com relação à derivada. Quando você sai da função constante, quando você sai da função do primeiro grau e você entra numa função potência, nesse caso x ao quadrado, você já não tem mais a mesma derivada para todo mundo. Você vai ter diferente. Para cada ponto que você escolher, você vai ter uma reta tangente diferente. Então, consequentemente, as derivadas são diferentes, porque os coeficientes angulares serão diferentes. Tá ok? Então, muito cuidado aí, muita atenção, tá bom, pessoal? Nesse estudo aí, tá? Nesse paralelo aí da interpretação geométrica da derivada com a regra, tá bom? Seguindo essa mesma ideia, dá uma olhadinha aí agora na função x ao cubo. Tá? A função x ao cubo aí, quem é a derivada de x ao cubo? De acordo com a nossa regra, né? Joga o 3 para frente, no lugar dele você tira 1. Então, por isso que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Né? Você jogou o 3 para frente, 3 menos 1, 2. Então, tá aí. A derivada aí de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, seguindo nessa direção que nós estamos discutindo aí, o que acontece agora com a derivada? A derivada em cada ponto depende do ponto. Não é mais um número como era antes, né? Função constante, função do primeiro grau, não tem mais essa. Agora, dependendo do ponto que eu calculo aí a derivada, eu tenho um valor diferente, certo? Então, o que a gente pode observar aqui, tá? Que quando você calcula a derivada num x, por exemplo, no zero aí, a derivada no zero, 3,0 ao quadrado dá zero. Então, a derivada no zero é zero. Agora, observa o seguinte, tem um fato interessante nessa função, por isso que eu escolhi ela aqui. Quando você calcula essa derivada aqui num x positivo, 3x ao quadrado é positivo, então a derivada é positiva. Quando você calcula essa derivada num x negativo, 3x ao quadrado vai ser positivo também, porque o x pode ser negativo, mas quando eu elevo ele ao quadrado, ele fica positivo. Então, essa derivada é positiva. Caramba, Cris, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nesse caso particular aí da função x ao cubo, você vai ter ou a derivada igual a zero, ou a derivada positiva.
É claro que vão ser derivadas positivas diferentes dependendo do ponto. Por exemplo, se você pega no 1, né? Quem é a derivada no 1? 3 vezes 1 ao quadrado é 3. Então, a derivada no 1 é 3. Então, se você pega, por exemplo, no menos 2. No menos 2, você vai jogar ali, menos 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. Então, no 1 você tem 3 e no menos 2 você tem 12. São derivadas diferentes, mas ambas são positivas, ok? Bom, se ambas são positivas, significa o quê? Que a reta tangente que passa nesses respectivos pontos são crescentes. Por quê? Porque as derivadas são positivas. Então, olha que interessante esse caso particular da função x ao cubo. Todas as retas tangentes ao gráfico dessa função, com exceção da origem, são crescentes. Porque quando o x não for zero, acompanha meu mouse aí, 3x ao quadrado é sempre positivo. Se 3x ao quadrado é sempre positivo, significa que a reta tangente que está por trás, ela é crescente. Bacana, né? Dá uma olhadinha aí, ó, tá aí, ó, esse rosinha aí, esse traço, essa curva rosa representa o gráfico da minha função y igual a x ao cubo, como vocês estão vendo aí, tá? Aqui, ó, vou começar com o ponto C, então meu ponto C é a origem, então a abscissa dele é zero, quem é a derivada ali é zero. Você consegue observar que a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto C é o próprio eixo x, tá? Então, como essa reta tangente é o próprio eixo x, né? Você tem a derivada igual a zero, ok? Agora, o que acontece aqui? Agora, se você olhar para o ponto A, por exemplo, a abscissa de A, Azinho, é positiva, ok? A abscissa Azinho de A é positiva, então a derivada aí no Azinho vai ser 3A ao quadrado, positiva também. Então, observa que no ponto A, você tem a reta tangente aí, R, né, crescente. Por quê? Porque a derivada aí é positiva. O Bzinho aí agora, a abscissa que corresponde ao ponto B que eu escolhi, o Bzinho ele é negativo. Observa a posição dele no eixo X. Ele é um número negativo, mas a derivada vai ser 3b ao quadrado. Então, quando eu levar esse bzinho ao quadrado, ele fica positivo. Vezes 3 é positivo. Então, a derivada no meu bzinho também é positiva. E significa o quê? Que a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto B também é crescente, como você está observando aí. Tá? Então, na verdade, qualquer ponto que você escolha sobre o gráfico da função x ao cubo, a reta tangente nesse ponto, ela é crescente porque a derivada é positiva, tá? Muito bacana, não é, pessoal? É claro que no caso da função x ao quadrado lá atrás, você tinha retas tangentes decrescentes porque você tinha derivadas negativas. 2x, né? 2x dependia se o x fosse negativo, 2x era negativo, ok? Agora, nesse caso aqui da função x ao cubo, mesmo que o x seja negativo, 3x ao quadrado é positivo. Então, aqui você só tem derivadas positivas ou igual a zero, tá? Então, é esse o caso aí geométrico, em particular, dessa função que eu queria falar para vocês, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro aí, tá, pessoal? Quando eu falo na derivada igual a zero num ponto, você sempre tem que lembrar o seguinte, ó. Quando é que a derivada é zero? A derivada é zero quando a reta tangente é paralela ao eixo x. Por quê, Cris? Porque nesse caso, a tangente, o ângulo que a reta tangente faz com o eixo x, o ângulo é zero. E a tangente de zero é zero, ou seja, o coeficiente angular dessa reta é zero. Tá? Então, você toma cuidado aí quando você está trabalhando você calcula a derivada num ponto e essa derivada dá zero, significa o quê? Que a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto é paralela ao eixo x, ou então é o próprio eixo x, que é o caso que acontece aqui com a função x ao cubo, tá bom? Então, não esqueçam nunca, né? Por que eu fico insistindo nisso, pessoal? Porque não adianta você decorar as regras, tá? Se você não entende o que está acontecendo. Então, é importante que você, ao mesmo tempo que você saiba calcular a derivada, tá? A gente está vendo que são propriedades, são exemplos simples, exemplos
que a gente consegue fazer a continha muito rápido, então você toma cuidado para você não se perder, digamos assim, numa decoreba e esquecer todo o significado geométrico que está por trás, tá? O que significa a derivada, que isso pode te prejudicar lá na frente, tá? É importante você saber esse paralelo, tá bom? Bom, seguindo agora, vamos voltar, né? Eu espero que tenha ficado claro aí. Vamos voltar agora para a regra, tá? Então, dá uma olhadinha aí, tô com a regra da potência, né? Então, x à quarta. Qual é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Joga o 4 para frente, no lugar do 4 você tira 1. Derivada de x à quinta, 5x à quarta. Joga o 5 para frente, no lugar do 5 você tira 1. E a derivada de x? Caramba, Cris. Bom, a derivada de x você pode olhar de duas formas. Você pode olhar como uma função do primeiro grau, aquele m, então, que é o cara que acompanha o x, é 1, ou você pode pensar em x como uma potência da forma x elevado a 1. X elevado a 1 é x, então você joga o 1 para frente, no lugar do 1 você tira 1, que vai dar 0. Então, x elevado a 0 é 1. Então, você pode calcular a derivada de x, né, da função x, pensando nela como uma função do primeiro grau ou pensando nela como uma função potência, tá? Em qualquer um dos casos, a derivada dá 1. É claro que não poderia dar derivadas diferentes, né, pessoal? É a mesma função, tá bom? Ok? Então, só, né, toma cuidado aí. Mais uma vez, ó, tanto a função x à quarta como a função x à quinta, quando você calcula as derivadas, olha aí, ó. Na derivada da função x à quarta, a derivada é 4x ao cubo. Então, o que você já pode ficar ligado? Ó, quando x for negativo, a derivada será negativa, porque você vai ter x ao cubo. Se o x é negativo, o x ao cubo é negativo. Então, a reta tangente nos pontos onde o x é negativo, né? As retas tangentes nos pontos onde o x é negativo são retas tangentes decrescentes. Quando o x for positivo, 4x ao cubo é positivo. Ok? Então, nesse caso, você vai ter retas tangentes crescentes. Então, você já pode ficar ligado aí e começar a pensar, começar a enxergar a malandragem que está por trás, né? Dessas continhas. Aí, 5x à quarta. Se a derivada da sua função é 5x à quarta, o que significa isso? Que a derivada sempre é positiva ao zero. É claro que no zero é zero, porque 5 vezes 0 à quarta é zero, ok? Mas se você tiver x negativo, x elevado à quarta dá positivo. E é claro que se o x é positivo, x à quarta é positivo. Então, esse caso da função x à quinta é o mesmo caso, né, muito parecido com o caso da função x ao cubo, que quando você deriva, né, você observa que as suas derivadas, ou a derivada é zero, ou a derivada é positiva. Então, você também só vai ter retas tangentes crescentes, tá? Então, você já fica ligado aí para que se você precisar identificar o gráfico da função x à quinta, você já fica ligado com essas tangentes sempre crescentes, tá bom? Tudo bem? Bom, seguindo aqui, né? Bom, essa regra das potências, vamos lembrar lá da matemática básica 1, né? Ela não é uma exclusividade dos números naturais, de potências naturais, tá? Então, dá uma olhadinha aí no caso de você ter uma potência inteira. Então, aqui eu tô pegando -1, ó, tá? A função aqui é 1 sobre x, que é a mesma coisa que x elevado a -1. Então, essa potência que você tá vendo aí, ela já não é um número natural, é um número inteiro. Mas, mesmo assim, a nossa regra continua valendo. Então, o que você faz? Você joga o -1 para frente, e no lugar do -1 você tira 1. Então, -1 com -1 dá -2. Por isso que a derivada aí é -x elevado a -2, tá? Então, usando a propriedade de potência, isso é a mesma coisa que -1 sobre x ao quadrado. Tá ok? Lembrando que esse -2, né, esse negativo na potência, joga, né, o termo lá para o denominador, ok? Sem o negativo. Então, x a -2, você vai jogar o x ao quadrado lá para baixo no denominador, tá? Isso é uma regra de potência, não esquece disso não, tá? Então, você tá vendo aí que você consegue aplicar a sua regra também
para casos de potências inteiras. Um outro exemplo aí, ó, x elevado a menos 2. 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. É claro que se você não parar e prestar atenção no que eu estou falando, você simplesmente olhar, você vai sair correndo igual essa menininha desesperada aí. Mas não precisa fazer isso não, gente, não precisa. É tranquilo. Você olha assim, ó, você respira. 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x a menos 2. Então eu estou diante de uma função potência. Como é que eu derivo uma função potência? Eu jogo a potência para frente e tiro 1. Mole, mole. Então, vou jogar o menos 2 para frente. Menos 2 com menos 1 dá menos 3, que é exatamente o que você tem aí. Menos 2x elevado a menos 3. Isso é a mesma coisa, né? Pela regra de potenciação. É a mesma coisa que menos 2 sobre x ao cubo. Esse menos junto com o 3 faz o x ao cubo ir lá para baixo no denominador, tá? É uma das regras básicas aí de potenciação, tá, gente? Então, tá aí mais uma derivada aí, um segundo exemplo, né, de uma derivada que você calcula aí de uma potência inteira, tá? Mas não para por aí não, tá, gente? Você também consegue usar essa regra de derivada aí da potência, né, com números racionais, né, com potências racionais. Então, caramba, Cris, o que é mesmo um número racional? O número racional é quando você está dividindo dois inteiros. Tá? É lógico, o denominador não pode ser zero, né, gente? Divisão por zero não existe. Então, por exemplo, aí, ó, vamos derivar raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x você transforma numa função potência para você usar a regra. Tá? Assim como você transformava 1 sobre x em x a menos 1, como você transformava 1 sobre x ao quadrado em x a menos 2, para poder usar a regra, você transforma raiz quadrada de x em x elevado a 1/2. Olha que bacana. Aí você tem uma potência. A potência racional 1 sobre 2. Então, como é que você usa a regra? Da mesma forma, você joga 1/2 para frente e no lugar do 1/2 você tira 1. Ou seja, no lugar do 1/2 você vai colocar 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 é menos 1/2. Então, tá aí a derivada. Essa última igualdade aí, o que eu fiz? Eu simplesmente apliquei a regra básica de potenciação, né? Então, 1/2, x elevado a menos meio é a mesma coisa que você pegar x elevado a meio e jogar no denominador. Só que x elevado a meio é raiz quadrada de x. Então, foi isso que eu usei aqui para, né, para justificar essa última igualdade aqui. Estou usando essa regra básica aí de potenciação. Tá? Então, mais uma vez, ó, o rapazinho aí tá suando frio, mas eu aposto que ele tá suando frio porque ao invés de me escutar, ele tá olhando, ele bateu o olho lá, viu essas confusão aí de igualdade, tá? Mas fica calmo, respira, presta atenção no que eu tô falando que você vai entender. Tá? É muito simples, você não pode deixar essa elegância da matemática te assustar, tá? A matemática ela gosta de usar salto alto, ela gosta de se maquiar, mas na verdade ela é gente boa, ela é simples, tranquila. Se você bater um papo com ela, você vai ver que, ó, gente boa, tá? Então vamos lá, vamos em frente. Tenho mais um exemplo aqui? Tenho. Ih, olha, esse aí saiu correndo porque, olha, nem esperou a Cris falar. Tá aí, ó, já meteu o pé, ó. Puf, dá uma olhadinha aí, ó. A função que você tem aí é a raiz cúbica de x ao quadrado. Caramba, Cris. Aí você escreve isso na forma x elevado a 2/3. Lembrando que essa igualdade aí, como a gente define, né? Como a gente tem lá na definição de potência, como é que a gente escreve isso, né? Então, raiz cúbica de x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a 2/3. Aí você respira, toma um copo d'água e você, bom, então eu tenho uma potência de x. É uma potência racional de x. Então, eu posso usar a regra para derivar. Pode. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar o 2/3 para frente e no lugar dos 2/3 você vai tirar 1. Então, quando você faz 2/3 menos 1, dá menos 1/3 na sua continha. Então, essa derivada é 2/3 de x elevado a menos 1/3, tá? Bom, x elevado a menos 1/3 é raiz cúbica de x no denominador. Então, é exatamente o que eu escrevi ali. Por que no denominador, Cris? Porque tem um negativo ali na frente. Esse negativo na potência joga o camarada lá no denominador, tá? Então, por isso que ficou 2/3 raiz cúbica de x.
Tranquilo? Então, é só você manter a calma, tá? Não precisa correr, não precisa ficar suando frio, né? Igual esse pessoalzinho aí que não esperou a gente conversar, já olhou e já ficou apavorado, tá? Pode ficar tranquilo, ok? Se você não tem uma potência, você consegue transformar a função numa potência, você pode usar tranquilamente a regra, tá? Você usa a regra para potências naturais, para potências inteiras e racionais, tá? Então você fica tranquilo que se você consegue escrever a sua função numa potência dessas, você usa tranquilamente a regra de derivada da potência, tá bom? Agora, pessoal, chegou a vez da gente derivar a soma, a adição de funções. Olha que coisa linda que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo o que aí? Que a derivada da soma, da adição, é a soma das derivadas. Olha que coisa linda. Isso significa que para você derivar a soma de duas funções, você deriva uma, deriva a outra e soma elas. Olha que coisa linda, fantástica. A mesma ideia para subtração de funções, para diferença de funções. Então, quando você deriva a diferença de funções, você deriva cada uma delas e subtrai. Simplesmente, que coisa mais linda, né? Vocês vão ver por que eu tô achando isso muito lindo daqui a pouco, tá? Muito lindo isso aí. Vamos ver aí, ó. Vamos ver alguns exemplos lindos aí, ó. X ao quadrado mais 1. Você está somando x ao quadrado com 1, tá? Então, você deriva x ao quadrado, que é 2x, usando a regra da potência. Quem é a derivada de 1? 1 é uma função constante, a derivada é 0. Por isso que a derivada ficou só 2x, tá? X ao cubo menos x ao quadrado mais 4x menos 1. Dá até falta de ar de tão comprida que ela é, né? Mas tudo bem. Você tem aí, ó, quem é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado, usando a regra da potência. De x ao quadrado é 2x, usando a regra da potência. Só que tinha um negativo entre eles, então você mantém o negativo ali, não esquece dele. 4x, derivada de 4x é 4. Você tá lá com a função do primeiro grau. E quem acompanha o x, né, é o coeficiente angular. Então, entre x ao quadrado e 4x, você tem uma adição. Então, coloca o sinal de adição aí, não esquece. A derivada de menos 1 é 0, por isso que ele some, tá? Então, 3x ao quadrado menos 2x mais 4. A outra função que a gente tem aí, ó, x à quarta menos raiz quadrada de x mais 2. Você vai derivando os pedaços e respeitando os sinais, é simples. X à quarta, derivada é 4x ao cubo. Raiz quadrada de x, lembrando, vamos lá, raiz quadrada de x, você olha como x elevado a 1/2, né? Usa a regra, né, da potência para derivar e você tem a derivada como sendo 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Essa derivada aí a gente vai usar muito, pessoal, porque raiz quadrada de x aparece muito nas funções que nós vamos trabalhar, tá? Então já vai injetando na veia essa aí, ó. Então, raiz quadrada de x, a derivada é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então, por isso que tem um negativo ali, porque esse negativo estava aqui no início da função. Estava na função original, perdão. Mais 2, derivada de 2 é 0, porque 2 é uma constante, por isso que sumiu. A última função aqui, 1 sobre x mais x ao cubo menos 5. 1 sobre x, como é que você deriva? Você olha 1 sobre x como sendo x a menos 1. E usa a regra, né, de derivar a potência, a gente já viu lá atrás. Então, você usa a regra e você tem que é menos 1 sobre x ao quadrado, a derivada de 1 sobre x, tá aí, ó. Então, esse menos que aparece aqui na derivada é porque a derivada de 1 sobre x tem esse menos, tá? Mais x ao cubo, qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado, por isso que aparece o mais aqui. Menos 5, derivada de menos 5 é 0, porque menos 5 é uma constante, porque 5 é uma constante, tá? Então, tá aí ó, as derivadas aí, você observa que coisa linda, que quando você tem uma função que ela é como é que ela é criada através da adição e subtração de outras funções, você vai derivando os pedacinhos e somando ou subtraindo conforme, tá? A função está definida, tá? É tranquilo, não tem que enfeitar nada aí, tá bom? Bom, antes de nós continuarmos, né? Partimos para mais uma regra, vamos só lembrar aí
dessas derivadas aí, dessas funções especiais, porque essas funções aí, elas aparecem muito, né, nas funções que nós vamos trabalhar aí. Então, quem é a derivada de E de x? Vamos recordar aí, é a própria E de x, olha que maravilha. Derivada da função E de x é a própria função E de x. A derivada de lnx, logaritmo na base E, então 1 sobre x, né? Seno de x, derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno é o menos o seno. Então, essas derivadas aí, tá? Você anota aí, faz um cartaz, cola na parede do seu quarto, cola no teto, tá? Porque você vai precisar usar muito, tá bom? Não esquece não, você vai precisar usar muito essas derivadas aí, então já vai se acostumando com elas, recorda elas aí da matemática básica 1 e não esquece, tá bom? Então, vamos fazer umas continhas com essas funções aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. X ao quadrado menos E de x, tá? Só uma observação, tá, pessoal? Eu já falei, mas eu vou falar de novo aqui. Eu estou usando f de x em todos os casos aqui. É só porque ficou mais fácil para eu digitar esse trabalho todo, para digitar esse trabalho, digitar essa aula, tá? Mas é claro que você observa que são funções diferentes, tá bom? Então, x ao quadrado menos E de x, como é que você deriva? O que x ao quadrado e E de x estão fazendo? Subtraindo. Então, você subtrai as derivadas. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de E de x é E de x. Então, você simplesmente subtrai, né, essas derivadas. 4 menos ln de x. Quem é a derivada do 4? É 0, porque 4 é uma constante. Quem é a derivada de lnx? É 1 sobre x. Então, fica aqui fica menos 1 sobre x na derivada, porque tinha um menos aqui na função, tá? Outra função aí, 3x menos seno x. Qual é a derivada de 3x? É 3, porque você está diante de uma função do primeiro grau, né? E o coeficiente angular aí é o cara que acompanha o x, a derivada, então, é o cara que acompanha o x, que é 3. Quem é a derivada do seno? É o cosseno. Esse negativo aqui vem porque está na definição da função, tá legal? Aí, a última, x à quinta menos cosseno x. Qual é a derivada de x à quinta? Usa a regra da potência, 5x à quarta, menos cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Bom, a derivada do cosseno é menos o seno, mas tinha esse menos aqui, por isso que ficou mais, tá? Porque com menos você tem mais, tá bom? Então, só tem que tomar esse cuidado aí com os sinais, tá? Mas fora isso, se você tiver soma de funções, você vai, quando você derivar essa soma, você deriva os pedaços e vai somando. Quando você tiver subtração de funções, você deriva os pedaços e vai subtraindo, tá? Muito tranquilo. Tudo bem, gente? Agora, eu acho, né, que nós temos condições de partir para mais uma regra. Essa regra aqui, agora acho que vocês vão entender por que eu falei que a regra da adição e da subtração eram tão lindas. Porque para derivar a adição, né, você deriva os termos e soma. Para derivar a subtração, você deriva os termos, né, as funções, né, quando eu estou falando termos, estou falando funções, e subtrai. Só que quando você vai derivar o produto de duas funções, isso não é igual ao produto das derivadas. Ah, é muito triste, né? Se fosse igual, a gente ia ser um pouquinho mais feliz, né? Mas não é, tá? Então, quando você vai derivar o produto de duas funções, você tem que prestar atenção. Não é fazer o produto das derivadas, não é. É exata. Olha como é que tá aí na tela. Você vai usar a derivada das duas funções envolvidas no produto? Você vai, mas da forma como está aí nessa igualdade. Então, como é que você faz? Você deriva a primeira função e multiplica pela segunda função sem derivar. Depois você soma a primeira função sem derivar e multiplica pela derivada da segunda função. Então, olha que você tem que tomar muito cuidado aí na hora de derivar um produto, tá? Você vai usar a derivada das funções envolvidas, mas você não vai simplesmente multiplicar as derivadas. Você tem uma adição aí no meio. Muito cuidado, tá? Então, vamos entender e vamos fazer alguns exemplos juntos aí, para a gente ver como é que isso funciona, tá? Vamos lá. Então, vamos começar com a primeira função aqui. X é de x. Bom, x é de x,
tem duas funções aí, x e e de x. Elas não estão se somando nem se subtraindo, elas estão se multiplicando. X vezes e de x. Então, você tem que usar a regra do produto. Então, vamos lá. X é de x. O que você faz? O que diz a regra? Você deriva a primeira e multiplica pela segunda sem derivar. Quem é a derivada de x? É 1. Então, é 1 vezes a segunda sem derivar, que é de x. Então, fica 1 vezes e de x. Mais, isso vem da regra, esse mais vem da regra. X vezes a derivada de e de x. Só que a derivada de e de x é a própria e de x. Então, é por isso que aqui eu repito a e de x. Só por isso, tá? Mas é assim que você deriva um produto. Você deriva a primeira função, multiplica pela segunda sem derivar, soma ao contrário, ou seja, agora pega a primeira função sem derivar e multiplica pela derivada da segunda, tá bom? Então, é assim que você deriva a função x é de x, tá ok? Agora, a gente vai derivar a função x ao quadrado lnx, tá? Como é que você deriva a função x ao quadrado lnx? Então, tem duas funções envolvidas aqui, x ao quadrado e lnx. O que elas estão fazendo? Elas estão se multiplicando. Então, você vai usar a regra do produto. Como é que você faz? Você deriva a primeira função e multiplica pela segunda sem derivar. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x, né? Então, você vai fazer 2x vezes lnx, tá ok? Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar. Agora, você vai somar, né? Essa soma é da regra, tá? É da regra, ok? Você vai repetir a primeira função, você vai usar a primeira função sem derivar, então x ao quadrado, e vai multiplicar pela derivada da segunda. A derivada de lnx é o quê? 1 sobre x. Então, você vai no lugar aqui, você vai colocar 1 sobre x, tá? Ok? Então, é assim que você deriva a função x ao quadrado lnx. O que eu fiz a partir dessa igualdade foi só arrumar algebricamente, vai ficar mais bonitinho, né? Eu cortei esse x aqui e depois eu isolei o x. Se você fizer a distributiva aqui, você vai ver que volta para o mesmo lugar, tá? Mas o importante mesmo aqui é você, né, entender a regra aí do produto. Como é que a gente calcula a derivada de um produto, tá? É claro que quando a gente olha a regra, a gente fica parecido com essa menininha aí que tá suando frio, né? Olhando assim, caramba, esse negócio é muito comprido. Mas se você vai, né, praticando aí, você vai fazendo os exemplos, você vai ver que esse negócio aí, como eu já falei, né? A matemática, ela fica muito enfeitada, mas quando você conversa com ela, você vê que ela é bem simples, tá? Mais dois exemplos aí, ó. X à quarta menos 1 que multiplica c no x. Então, o que você vai fazer? Regra do produto. Você vai derivar x à quarta menos 1 e vai multiplicar pelo seno sem derivar. Então, quem é a derivada de x à quarta menos 1? 4x ao cubo. A derivada de x à quarta, a derivada de menos 1 é 0. Por isso que aqui só ficou 4x ao cubo. Vezes o seno x, né, sem derivar. Aí você soma, isso é da regra. Você soma, né, isso é da regra, você mantém a primeira função sem derivar, x à quarta menos 1, e multiplica pela derivada da segunda. A segunda função aqui é o seno. Então, você multiplica por cosseno. Então, tá aí a derivada de x à quarta menos 1 vezes o seno x. Tá legal? Um outro exemplo aqui, ó, x ao cubo menos e de x, que multiplica x mais cosseno x. Então, vamos lá. A gente deriva a primeira função e multiplica pela segunda sem derivar. Qual é a derivada de x ao cubo menos e de x? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de e de x é a própria e de x. Como eu tenho uma subtração aqui, a gente sabe que basta subtrair as derivadas, né? Coisa linda que eu falei lá atrás. Multiplicando pela segunda função sem derivar, aqui, ó, x mais cosseno x, tranquilo. Mais, né, o mais vem da regra, né, o mais vem da regra do produto. Você usa a primeira função sem derivar e multiplica agora pela derivada da segunda função. Então, a derivada da segunda função aqui, derivada de x é 1, derivada do cosseno é menos o seno. Por isso, o que você tem aqui? Você tem uma adição de funções, então você vai somar as derivadas. A derivada do x é 1 e a derivada do cosseno é menos x, por isso que ficou 1 menos seno x aqui, tá? Então,
É assim que você vai praticando aí a regra do produto, mas nunca faça derivada vezes derivada. Isso não existe, está errado, tá? Para você derivar um produto, você tem que usar a regra do produto. E a regra do produto tem inclusive uma adição ali no meio, tá? Então, muito cuidado, muita atenção. Bom, essa atenção que eu tô chamando de vocês aqui, essa atenção aí, é o seguinte: a derivada de uma função constante vezes uma função qualquer que não é constante. Então, por que quando você vai derivar uma constante que multiplica uma função, você simplesmente, olha o que está dito aí, você vai derivar a sua função e vai deixar a sua constante em paz ali. Você não vai, você não mexe com a constante. Você vai pegar a sua constante e você vai multiplicar pela derivada da sua função. O que está por trás dessa igualdade? Você prova essa igualdade pela regra do produto. Quais são as duas funções envolvidas aqui? A função constante C e a função F. Então, no primeiro pedaço da regra, o que você faz? Você deriva a função constante e multiplica pela f, sem derivar. Só que quando você deriva a função constante, dá zero. Então, 0 vezes a função f dá zero. Por isso que não aparece aqui. E aí você soma, usando a regra do produto, né? Você mantém a primeira função, que é a função constante, e multiplica pela derivada da segunda função, que aqui então é f' de x. Por isso que aqui você simplesmente pode usar diretamente essa igualdade. O que prova ela, como eu acabei de explicar, é a regra do produto. Cris, mas eu quero usar a regra do produto para fazer essa derivada. Não tem problema, você simplesmente vai escrever na frente dessa igualdade aqui um zero que não aparece aqui. Você vai ter só esse trabalhinho a mais, tá? O restante vai ser igual, tá bom? Então, a gente ainda não tinha feito derivada desse tipo de função. Aí, ó, os exemplos aí, ó. 3x ao quadrado. Antes a gente tinha x ao quadrado. Agora a gente tem, por exemplo, 3x ao quadrado. 3 é uma constante. Então, como é que você vai derivar isso? X ao quadrado, quem é derivado de x ao quadrado? É 2x. Então, pela observação que a gente tem aí atrás, você deriva a função e multiplica pela constante. Então, 2x vezes 3 vai dar 6x. Por isso que está 6x aqui. Menos 2x à quinta. Então, você tem menos 2 que multiplica x à quinta. Então, o que você faz? Você deriva x à quinta e depois multiplica por menos 2, tá? Quem é derivado de x à quinta? Você usa a regra da potência. 5x à quarta, mas aí tem esse menos 2 aqui. Então, menos 2 vezes 5x à quarta fica menos 10x à quarta, que é o que está aí, tá? 4 sobre x. 4 sobre x é a mesma coisa que 4 que multiplica 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x, nós já vimos que é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, o 4 só vai multiplicar. Por isso que fica menos 4 sobre x ao quadrado. Tá legal? Menos 6 raiz quadrada de x. Bom, você vai derivar a raiz quadrada de x, que a gente já viu que é 1 sobre 2 raiz quadrada de x, e vai multiplicar por menos 6. Então, por isso ficou menos 6 sobre 2 raiz quadrada de x. Tá? Aqui, para dar menos 3 sobre raiz quadrada de x, eu simplesmente simplifiquei. Tá bom, pessoal? Bom, é claro que para derivar 4 sobre x, eu usei, né, que o x ali com a potência menos 1 para usar a regra da potência para derivar. Para derivar a raiz quadrada de x, eu olhei x como sendo, raiz quadrada de x como sendo x elevado a 1/2, para poder usar a regra da potência e derivar. Tá bom? Então, é assim que você faz. Tá legal? Um outro exemplo aí, ó, tem mais alguns exemplos nesse caso aí, ó. 5 é de x. Você deriva é de x e multiplica por 5, tá? Como a derivada é de x é a própria de x, a derivada de 5 é de x, ficou 5 é de x, tá? Menos 2 é ln de x. Você deriva ln de x e multiplica por menos 2. Quem é a derivada de ln de x? É 1 sobre x, então a resposta aqui vai ser menos 2 sobre x. Tá? 7 seno x, você deriva o seno e multiplica por 7. Quem é a derivada do seno? É o cosseno, por isso que essa derivada fica 7 cosseno x.
tá? Menos 4 cosseno x, como é que você faz isso? Você deriva o cosseno e multiplica por menos 4. Quem é a derivada do cosseno? É menos o seno. Por isso que menos o seno com 1 menos 4 fica 4 seno x, como está aqui. Tá? Então é só tomar cuidado aí com esses sinais, com essas derivadas, mas quando você tiver que derivar uma função que multiplica uma constante, você deriva a função e multiplica pela constante sem problemas, tá? Ok? Então, quando uma das funções do produto é uma constante, é bem mais simples, né, da gente fazer a continha, como vocês estão vendo aí, tá bom, pessoal? Então, eu acho que para nossa primeira aula aí isso tá legal, acho que tá bacana, já deu para esquentar os motores aí. Na próxima aula a gente continua, tem mais, né? Tem mais algumas regras de derivação que a gente tem que tomar cuidado aí, para depois que a gente revisar essas regras todas, né? A gente volta lá para o problema da reta tangente lá do início da aula. E a gente resolve alguns problemas para entender melhor, fixar melhor, né? Essa ideia da aplicação aí do contexto geométrico, né, da derivada com relação à reta tangente, tá legal? Então eu espero que vocês tenham entendido aí, tá? Fiquem à vontade aí para comentar, para tirar dúvidas, tá bom? Bons estudos a todos aí, muito obrigada.